irmão Marcos, se o diabo realmente não existe, então explica para nós alguns textos, como a passagem do endemoniado de Gadareno, né, que o Senhor expeliu vários demônios dele e entrou nos porcos. Explica Jó, né, que Deus fala para Jó, fala para Satanás de onde vem, de rodear a terra e passear por ela. Explica quando Jesus fala que o diabo está como leão, de redor de vós, tentando tragar algum. Explica então isso. Paz seja convosco. Olha, irmãos, estamos diante de um sol aqui, gostoso, vitamina D sobrando aqui. Então os irmãos vão me ver aqui agora com o olho fechadinho, né? Eu vou ver se com o óculos melhora um pouco, mas dá na mesma. Bom, então, irmãos, vamos lá. Vamos dar continuidade às santas conversações. Irmãos, primeira coisa, não confundam diabo com demônios. É a mesma coisa que você confundir Cristo com seus anjos. Esse vídeo poderia até terminar aqui, né? Para quem entende, um pingo é uma letra. Mas nós vamos dissecar. A gente não quer, irmão, fazer coisas extensas, maçantes, só para dar minutos de visualização. Os irmãos podem perceber que nossos últimos vídeos têm sido bem sucintos, bem resumidos, mas com objetividade. É assim que nós estamos querendo fazer todos os nossos vídeos. Objetividade e simplificando. Tem irmãos aí que eu quero agradecer, como o irmão Fábio, que tem um estudo aprofundado, né, a respeito da filosofia, da religião, e ele tem acrescentado, tem nos ajudado. Mas não é o nosso escopo. Eu agradeço muito, irmão Fábio, quero que o irmão continue participando mesmo. O nosso escopo é simplificar, porque nós sabemos em que seara nós estamos, né? A palavra simples que sai da nossa boca já tem, irmãos, um levante, uma dúvida como essa que os irmãos estão vendo. As pessoas têm dificuldade. Agora imagina se nós formos entrar como o irmão Fábio está entrando na seara que Jesus falou para Nicodemos, né? Eu estou falando das coisas da terra e você não entende. Imagina se eu entrar nas profundezas celestes. Então nós estamos falando no nível de entendimento. Por isso que o nome do canal é Simplificar, Simplificando o Evangelho. Tá bom? Então é isso, irmão. A palavra, o diabo está em derredor. Satanás disse que ele estava rodeando pela terra. Está dizendo que nós vivemos à volta com esse diabo, com esse tentador, que de quando em quando nos tenta a cometer alguma atrocidade. Esse joio que está em nós, esse lado trevas que está em nós, esse antideus, esse anticristo que está em nós, está em derredor. Ele quer assumir o poder total do ser bipartido. É essa a guerra, por isso que a guerra não é contra a carne nem contra o sangue, é do Cristo com o anticristo, da luz com as trevas, do trigo com o joio. Essa é a guerra. Entendeu? Então, em derredor significa isso, irmão. Nós estamos sempre às voltas com o tentador, né? Com as nossas mazelas, com os vícios, com os costumes, com os hábitos nocivos. Para não dizer, irmão, com a hipnose coletiva que existe, que nós somos todos suscetíveis a ela. E nós estamos lidando com isso agora, né? Por isso esse grande barulho. Não é verdade, irmão? Existe uma hipnose coletiva de alguns que se acham até entendedor a ponto, né, de depredar as pessoas, se achar o entendedor, né? Quando eu falei que Jesus
já tinha voltado para mim. Eu falei embasado nas Escrituras Sagradas, né? E nuvem de glória para mim, nuvem de glória, ele tem um significado, é nuvem de testemunho, né? Mas vamos fazer um outro vídeo a respeito disso, senão vai embolar o meio de campo, tá bom? Vamos continuar lá, diabo e demônio. Então o diabo é esse tentador que está em nós, que quando Jesus ia ser preso, ele falou, o príncipe desse mundo se aproxima, mas ele não tem nada em mim. Por que ele falou isso? Porque ele tinha já vencido esse lado. Lá no deserto, ele já tinha vencido esse lado do diabo. Só que está bem claro, e o diabo se ausentou dele. Se ausentou significa, foi suplantado. E os anjos o serviram. Significa que ele foi servido pelo céu, foi coroado de glória, de vitória, estava preparado para a missão proposta. Por isso que ele pôde falar na hora do Getsemane, na hora da sua prisão, o príncipe desse mundo se aproximava de novo, era a hora das trevas. Para quê? Para tentar esse lado obscuro do ser humano. Mas o que ele disse? Em mim já não existe mais. Nele já não existia mais esse lado obscuro. Então ele não tinha mais nada para tentar em Jesus. Mas em mim, em vós, ainda isso não aconteceu. Nós temos esse lado obscuro ainda, que se internece, que nos tenta para esse lado decaído do homem, né? Então é isso daí. Então, como eu falei no início, assim como existem os anjos, que Jesus tem uma parte que ele fala assim, daqui para frente vocês vão ver os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem, que ele ia ser corroborados, né, com os anjos, né? Tanto é que numa ocasião Moisés e Elias aparece lá no monte da transfiguração. O que eles conversavam? Sobre as coisas que ia acontecer com ele, ele ser preso, ser morto. Eles estavam comungando a respeito disso. Pedro e os discípulos ficaram tão atônitos de ver Moisés e Elias ali, que nem se preocuparam com o assunto, mas de eles estarem ali. Mas o assunto era assim, eles estavam ali como anjos. Moisés e Elias estavam como anjos, mensageiros, ajudando, intervindo na missão de Cristo, ajudando ele, preparando ele para aquela passagem crucial que seria sua grande vitória na cruz. Então, irmãos, o outro lado, o que Jesus disse? Quando o espírito sai de um homem, ele anda por lugares áridos e volta, porque ele sente falta. E se ele encontra a casa vazia, casa limpa e vazia, ele quer dizer casa vazia. A pessoa não trabalhou, não evocou o céu, né? Não se fez uma escada de Jacó nele, dos anjos descerem e subir, das visões, das revelações, se enterneceu, se encheu da virtude e da glória de Deus. Não, ficou vazio, ainda enternecido pelas coisas do mundo. Então aquele espírito vê isso, ele vai e chama 7 pior do que é ele. Quem são esses 7? Demônios. Demônios. E o estado daquele homem é pior do que o seu primeiro estado. Então, irmãos, o diabo, a parte trevas em nós, ela atrai demônios. E a parte luz, o trigo, o Cristo, atrai o céu, atrai a luz, atrai os anjos de Deus. Os irmãos entenderam? Então é isso daí. Nós não falamos que nós vivemos numa linha oblíqua, ascendente. Para cima nós nos crucificamos, para baixo nos satanizamos. Eu acredito, irmão, que um homem pode chegar a estado de Satanás. Ele pode se satanizar, trazer uma multidão de espíritos malignos. Como também ele pode se crucificar e viver no reino de Deus, envolto aos anjos, espíritos aperfeiçoados,
as primícias de Deus. É nisso que nós acreditamos, irmãos, entendeu? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O lado do diabo é em nós. E eu vou fazer um vídeo a respeito disso, né? Os irmãos podem até me cobrar, que é em detrimento disso que está condicionado a esse conhecimento que está condicionado a nossa salvação. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.